gosta de leitura, que admira um bom conteúdo, deve conhecer um site chamado Prazer da Palavra. E deve conhecer esse nome, Israel Belo de Azevedo. Sim, um pastor e autor de mais de 50 livros, que agora recentemente produziu uma Bíblia de estudo chamada Bíblia Sagrada Bom Dia. E hoje aqui em nosso programa Em Boa Companhia a gente tem o homem por trás de todas essas produções, o pastor Israel Belo, grande amigo, que está aqui conosco para dividir não só essa última produção, mas falar de toda a sua trajetória. Israel Belo é formado, bacharel em teologia, em comunicação social, é também um jornalista, fez mestrado em história e doutorado em filosofia. Foi também reitor do Seminário do Sul, tem uma trajetória na área editorial imensa e se eu for continuar aqui a gente vai percorrer um programa inteiro só para falar da contribuição desse mestre das letras, das palavras. Israel, muito obrigada por você ter vindo e para a gente começar, fala como é que surgiu uma nova Bíblia de estudo diante de um mercado onde temos vários exemplares para falar da palavra de Deus. Eu, há algum tempo, desde 2009, escrevo um bom dia que envio a várias pessoas, sempre procurando falar, Virgínia, de coisas agradáveis, esperança, alegria, né? Numa perspectiva bíblica, mas não necessariamente citando um texto bíblico. Porque o meu objetivo de vida é levar a Bíblia a quem crê e a quem não crê. E a Bíblia é um livro para quem crê e quem não crê. Então, com essa intenção, eu continuei fazendo esses Bom Dia, publicados no meu site, que você já mencionou, prazerdapalavra.com.br, que eu espero que você já seja um usuário, tem um acesso muito grande, 150 mil mês de pessoas acessando esse site. Então eu fui à SBB, a editora Sociedade Bíblica do Brasil, para falar de um outro projeto, de um outro livro meu, que eu não posso mencionar aqui de que se trata, porque é uma outra Bíblia que vai sair, mas a ideia... E quando eu fui falar dessa Bíblia, o diretor da sociedade, Dr. Rude, disse: por que você não publica uma Bíblia com os seus bom dia? Eu não tinha pensado no assunto, e passei a pensar. Falei, vai ser fácil, eu pego o que eu já fiz e espalho ao longo da Bíblia, está feito. Mas eu não consigo fazer uma coisa não ser bem feita. Então eu comecei a ler o texto bíblico, pensar, coloquei de fato alguns que já estavam escritos desde 2009, e para cada capítulo da Bíblia eu escrevi 3 bom dia, sempre com uma preocupação: esperança. Esse é o foco, então, do seu trabalho. São 2 focos, é a esperança e a sabedoria de vida. Porque, Virgínia, é o seguinte, as pessoas têm que entender que há promessas na Bíblia que são incondicionais. Por exemplo, Deus está conosco. Eu posso fazer o que eu quiser, Deus está comigo. Mas ele diz, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra. Ora, eu não posso esperar que os meus dias vão ser prolongados se eu não honrei pai e mãe. Então há promessas condicionais. Então eu coloco a esperança e a sabedoria de vida. Isso fica esclarecido. Exato. Como é que eu tenho que viver para que eu alcance essa promessa que já está dada, mas para vivê-la eu tenho que também, nesse caso, obedecer. Eu acho que as pessoas fazem muita confusão em relação a... Eu estou na graça e faz o que quer? Não está na graça. A graça inclui... naquele que me fortalece. A graça inclui a obediência. Mas, Israel, quanto tempo você levou para produzir esse trabalho? Então, desde 2009 eu escrevo esses Bom Dia. E a partir de 2014 eu passei a publicar este livro aqui. Esse aqui é de 2016, já com a capa de 2017. Né? E com isso eu fui reunindo esse material e, sobretudo, com o intercâmbio, com as respostas das pessoas, eu fui captando o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem. O que elas querem e o que elas precisam ouvir. Então, nesse sentido, desde 2009. Para um pastor, essa visão é imprescindível, para um autor mais ainda, né? Passar isso. Exatamente. E me debrucei para preparar essa Bíblia durante 2 anos e meio, 3 anos. Então foi o tempo que eu gastei. E em que você se inspirou? Você estava me falando que você, preciso dizer também, pastor Israel é pastor há 18 anos da Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro.
E ele estava me dizendo o quanto a igreja tem contribuído para as produções dele. Exatamente. Então, nós temos um boletim dominical com 8 páginas, das quais eu escrevo a metade, toda semana. Então eu tenho um sermão que eu publico, eu tenho um editorial que eu publico, e eu tenho uma meditação para cada dia. Então algumas dessas meditações estão aqui. Então eu diria que a igreja está totalmente dentro, tanto do livro como dentro daqui. Fizemos lá na igreja uma edição especial, então muitos têm lá a Bíblia, e quanto mais tiverem, melhor, né? Se algum itacurucense estiver me ouvindo, não tem a sua ainda, está na hora de comprar. E por falar em itacurucense, os seus membros da sua igreja vão para os cultos com a Bíblia, pastor? Muitos vão. E os que não vão, estamos pensando em excluir do hall de membros. Olha, isso é um abismo. É só brincadeira. Agora, e para os seminaristas, para aqueles que estão estudando, cursando teologia, no que a Bíblia pode ser útil? Essa Bíblia, vamos dizer, é uma Bíblia de aplicação espiritual, não é uma Bíblia de explicação, de exposição. Mas eis a minha surpresa: pessoas que não são cristãs, quando pegam o texto, me dizem assim: agora eu entendo a Bíblia. Mas o meu objetivo não foi explicar a Bíblia, foi aplicar. O que eu faço com essa verdade? Essa é a grande preocupação que eu tenho como pregador. E agora eu faço o quê? A verdade é essa, eu faço o quê? Então, esse é o propósito da Bíblia. A Bíblia é uma espécie de desafio. Exato. Então, nesse caso, por exemplo, para o seminarista, ele se enriquece percebendo como ele pode pegar aquele mesmo texto bíblico e aplicar aos membros da sua igreja. Não é para dizer a mesma coisa, mas se ele disse tal coisa dessa história, eu também posso dizer tal coisa. Então, é um estímulo à criatividade. E, eventualmente, uma emergência pode ser um bom resumo para ele pregar aí para frente. Eu já fiz isso. Então, significa que pode ser plagiado. Né? Pode ser bem utilizado, e eu não tenho problemas com isso. Exatamente. Pode usar à vontade, pode citar fonte, pode não citar fonte. O importante é que a palavra de Deus se espalhe. É isso que é o meu objetivo de vida. E outra coisa, muitas pessoas fazem críticas, né, diante do nosso grande mercado editorial, evangélico, de mais produções, não apenas de versões da Bíblia, mas de estudos bíblicos, né, de Bíblias de estudo. Né? Qual é a sua posição diante disso? Virgínia, eu era radicalmente contra Bíblias de estudo. Radicalmente. E como é que Quando eu me tornei pastor, as perguntas que me eram feitas me deixavam estatelados. Do tipo, com quem casou Caim? Ou o entendimento da própria palavra, que significa uma palavra na língua portuguesa. Então, a partir daí, eu passei a entender, independentemente de estar na jornada de escrever alguma coisa, que era necessária a existência de Bíblias de estudo, e passei a estimular na igreja. É relevante, é necessário, porque nós estamos há 2000 anos da Bíblia produzida. Não é só uma questão de linguagem, de mentalidade também. A nossa mentalidade é totalmente secularizada e tecnológica. Sim. E a Bíblia é um livro rural, eterno, perfeito, mas a nossa mentalidade não é a mesma. Então a Bíblia de estudo nos situa nesse esforço. Com relação às versões, de igual modo, eu só acho que uma pessoa só, exceto um gênio como Eugene Peterson na mensagem, não deve se colocar na tarefa de traduzir uma Bíblia na linguagem contemporânea. É para uma equipe, porque as línguas são muito difíceis e aplicar isso aos dias de hoje também é algo muito difícil. É muita responsabilidade, não é obra para um homem só, para uma equipe. Por isso, por exemplo, as entidades bíblicas como a SBB e outras, que têm uma equipe que trabalha anos no projeto. Você tem uma ideia? Hoje a SBB está trabalhando numa revisão da tradução Almeida revisada atualizada. Já tem 5 anos e deve demorar mais uns 5 anos para fazer a revisão, para você ver como é uma coisa muito importante. Mas vejamos hoje, você fala assim ao seu amigo: Jesus é o seu Salvador. Salvador? O que quer dizer isso, Salvador? Não estou perdido. Por exemplo, na linguagem, o Redentor da humanidade, Redentor, eu só sei o Cristo Redentor que fica lá em cima do morro, Redentor. As palavras vão mudando ao longo da história. É como você chegar numa tribo indígena e falar Jesus é o pão da vida, e ele não compreende porque ele não tem acesso ao pão, teria que ser Jesus é a banana. Então, as versões novas, eu tinha certeza de que quando eu falo na igreja assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que as pessoas olhavam para mim. Porque nunca viram um pastor de ovelhas. Num domingo desse eu preguei sobre Jesus, bom pastor para crianças. Perguntei aqui: quem já viu uma ovelha?
Das 30 que estavam ali comigo do meu lado, 3. E eu perguntei, quem é o pastor aqui? Voltaram para mim. Visível. Visível. Então não é a ideia de um pastor de ovelhas, porque nunca viram ovelhas, quanto mais um pastor. Então nós temos que hoje... É uma compreensão que fica um pouco perdida. Totalmente perdida. Então, na igreja eu sempre me esforço. Por exemplo, assim, a gente fala assim, Jesus é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Não faz o menor sentido para nós. Então, nós temos que explicar. Então, uma versão mais recente, que já usa algum outro termo, vai nos ajudando a compreender. Então, por isso aqui eu escolhi a linguagem de hoje. Porque eu quero falar a mais gente. E o sonho da minha vida é que aquele que já é um cristão cumpra essa Bíblia e dê ao seu amigo que não é cristão. Agora, Jael, que ele vai entender. Nós somos apontados por algumas pesquisas como o povo que mais lê. Sem dúvida. Né? O cristão compra muitos livros, tenta se aperfeiçoar e lê a Bíblia. Você ainda acredita nisso? A gente continua mantendo essa estatística de ler, de buscar mais conhecimento, principalmente ser leitor da Bíblia? Acredito que se o púlpito, isto é, se o pastor, se o pregador estimular, sim. O que às vezes pode acontecer é de o pastor não estimular e a pessoa ficar satisfeita com aquele pouquinho de um sermão. Aí você vai ter esse tipo de pessoa. Precisa agora, de uma motivação. Uma pessoa que é cristão na igreja e fora da igreja vai receber perguntas dos seus amigos e colegas que vão empurrá-lo para a leitura da Bíblia. Por isso que a tarefa do pastor é expor a palavra de Deus e empurrar, no bom sentido da palavra, as pessoas para a Bíblia. Porque é a Bíblia que muda, molda e transforma as pessoas. Agora, por falar em moldagem, em mudança, transformação, vamos para um aspecto pessoal que eu acho importante até para a nova geração que não está tão interessada em ler. Ela tem os games, ela tem todo um aparato midiático, mas fica distante de algumas acesso ao conteúdo, né? Ela não sabe nem administrar muito bem o conteúdo. E você sempre foi um estudioso, você sempre foi uma pessoa ligada à literatura, e você já até contou por que isso aconteceu, né? Mas existe algum start nisso, alguma coisa que não seja uma limitação, né? Não seja uma fuga, não seja algo tão anormal do padrão social da vida que alguém simplesmente queira aprender mais? Como é que se dá isso? Eu acho que o modo de aprender e apreender mudou. Nós tínhamos uma fonte única, nós temos agora várias fontes. Então eu não digo desligue o seu celular no culto, eu digo ligue o seu celular e abra na sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, eu posso te ensinar como você baixar uma Bíblia gratuita na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, está aí, ou é de papel ou a Bíblia. Eu acho que hoje, nós que cremos na palavra de Deus e temos lido essa palavra, exposto essa palavra, temos que saber que, já que o conhecimento vem de várias fontes, usar todas as fontes. Então, por exemplo, eu mando um bom dia, obviamente, se é bom dia é diário, todas as manhãs, eu mando. Primeiramente eu só escrevia, daí nesse livro e na Bíblia. E depois eu passei a gravar. Então eu Foi gravo. Mudando a mídia. Mudando a mídia, porque há pessoas que não gostam de ler. Então eu mando o áudio. Então o que acontece hoje? A pessoa, não dá para dar só o áudio, não, porque eu não leio. E uns não gostam do áudio, só gostam do texto. Então eu mando para os dois. Né? Então tem que cercar de todos os lados. Todos os meios. E agora eu vou fazer também se Deus quiser, no YouTube, já comecei a fazer uns testes para eu mesmo gravar. Eu não posso ir em estúdio, não tenho tempo para isso. Mas de manhã eu acordo mais cedo e gravo também para Facebook, porque as pessoas estão vendo também. E aí eu te pergunto também, conhecendo o Israel Belo, né, um grande mestre, um bom exemplo, sobre essa área de leitura, eu pergunto para você, como é que é o seu dia? Como é que você administra? Você corre para um lado, corre para o outro, você passou por uma enfermidade, você superou essa enfermidade. Então, tudo isso é uma motivação. Para muitos, isso é uma inspiração. Então, como isso acontece? Como isso aconteceu para você? Então, depois da minha doença, sobretudo, eu tive, como você sabe, um câncer, e através da medicina Deus me curou, e eu, a partir dali, decidi
queria me dedicar ainda mais à Bíblia, ao estudo da Bíblia e a lançar a Bíblia. Desde quando eu era criança eu cantava uma música, não vou cantar aqui porque vocês não merecem, dizer o seguinte: se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer. Então é isso que eu quero fazer. Então eu organizo a minha vida em relação à minha família, em relação à igreja, em relação aos meus inscritos, para fazer aquilo que é mais relevante. Como eu tenho pouco tempo, disso daí 24 horas, o que é mais relevante? Para mim o mais relevante é tornar a Bíblia acessível, válida, aplicável à vida das pessoas, porque eu acredito que a Bíblia realmente, quem a lê, é diferente, é feliz. É isso que eu quero dizer por todas as mídias possíveis. É isso que eu quero fazer. E para a gente terminar essa entrevista em boa companhia, a sua palavra final, qual é a sua maior satisfação com Israel Belo de Azevedo? É uma pessoa pegar um bom dia amigo, como várias vezes aconteceu, uma pessoa me disse: Israel, a minha mãe ainda não deu cabo da sua vida, porque todo dia que ela lê, ela diz: eu vou deixar para amanhã. Ela lê de novo, deixar para amanhã, porque a Bíblia é o livro da esperança. Esse é o nosso trabalho. Num país como o nosso agora, cheio de desconfiança, de esperança, nós não vamos para frente sem confiança, confiança mútua e sem esperança no nosso Deus eterno, que nos leva para frente para voar como as águias. É isso que eu quero fazer. Amém. Amigo, pastor, toca aqui. Parabéns por esse trabalho. Continue produzindo e a gente vai estar te acessando por todas essas mídias, continuando em boa companhia. Obrigada a todos vocês da nossa Convenção Batista Fluminense aqui pela TV Batista, mostrando cada vez mais um bom conteúdo. Obrigada.